Graça no Senhor Jesus. Quero compartilhar o texto lá de Lucas, capítulo 1, versículo 38, que diz: Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria foi uma mulher, sem sombra de dúvida, fenomenal. E uma das coisas que a gente observa, e até exemplo dela para nós, está aqui nesse versículo também. Esse versículo nos mostra a disposição de Maria para fazer a vontade de Deus. Se você tivesse ideia do que era a cultura daquela época e como se tratava uma mulher grávida, especialmente sem ter tido relação com um homem, e especialmente ainda não casada, você veria quão difícil era a situação para Maria. Maria iria enfrentar uma situação muito difícil se José tivesse abandonado. A ela seria rejeitada e apedrejada. E o que o anjo disse para ela é que ela iria conceber e teria um filho, e esse filho se chamaria Jesus. É interessante que a conversa com o anjo foi rápida. O anjo trouxe aquilo que ia acontecer com ela e através dela. A reação de Maria foi interessante, especialmente aqui nesse versículo. Ela diz: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Exatamente esse aspecto da vida de Maria, a prontidão em servir a Deus em detrimento de si mesma, em detrimento daquilo que poderia suceder com ela. A prontidão dela foi muito rápida. Isso nos chama atenção para nós também. Qual é a prontidão que você tem para fazer a vontade de Deus? E é interessante, ela diz que é serva. Aqui está a serva do Senhor. Ou seja, ela coloca, e essa palavra também nos traz, que ser servo é exatamente abdicar da sua própria intenção, do seu próprio desejo, da sua própria realidade, para fazer a vontade de outrem. E nesse sentido aqui, é a vontade de Deus. Você é um verdadeiro servo de Deus? Ser servo significa abdicar-se de si mesmo. Você faz isso? Essa é uma pergunta que nós temos que trabalhar na nossa vida. Não é meramente uma simples resposta, mas é algo mais profundo. Mas algo nós devemos nos lembrar, especialmente se você já aceitou Jesus. Antes de aceitarmos o Senhor Jesus, a Bíblia diz que nós somos escravos do pecado. E nós não temos capacidade de vencer o pecado. Muitas vezes até lutamos. Mas, de repente, nós caímos em um pecado ou em outro pecado. Por isso que a Bíblia diz que não há um justo sequer na terra, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, diz a Bíblia. Então, éramos escravos do pecado. Quando aceitamos, e o Senhor nos traz essa possibilidade pela sua graça de recebê-lo, então nós nos tornamos agora servos de Cristo. Nós não nos tornamos servos de nós mesmos, ou donos de nós mesmos, mas passamos a ser servos de Cristo Jesus. E nos chama a atenção exatamente esse aspecto da prontidão de Maria em servir o Senhor. Assim nós percebemos que Maria fez algo sensacional, que é realmente nos ensinar o que é servir a Deus. E pense sobre isso. Você tem se tornado servo de Deus?
verdadeiramente, ele te tirou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós não somos mais escravos do pecado e nem de nós mesmos. Nós agora somos servos de Deus. E é interessante o que Jesus falou. Ele disse, já não vos chamo servos, sim amigos. Além de sermos servos, nós somos amigos de Deus. Que coisa maravilhosa. Somos servos e reconhecidos, agraciados e com uma nova vida em Cristo Jesus. Portanto, aprendamos a ser servos. Muitas vezes temos que deixar de lado os nossos próprios interesses para servir a Deus. Primeiro Deus, depois nós. Faça assim e você será um servo muito agraciado por Deus, assim como Maria foi agraciada pelo Senhor. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Amém.